E aí, de forma minuciosa e profunda, ele traça a diferença do verdadeiro crente para um falso crente. Só que o que ele chama mais atenção aí é a diferença que há entre o verdadeiro Cristo e o anticristo. E deste modo, ele começa a falar aí do homem do pecado, que foi mencionado pelo apóstolo Paulo, lá em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Abram comigo aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Depois nós vamos ler o versículo 7 e 8. Mas veja o que está dito aqui, ó. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, a grande tribulação, a ascensão do anticristo aqui a este mundo, a revelação completa dele não vai se dar até que venha, sem que antes primeiro venha a apostasia. E eu estava falando em um culto anterior aqui, com esta congregação, a respeito do que era a apostasia. Apostasia é negar a fé, apostasia é divórcio com Cristo, é separação de Cristo. Uma pessoa que entra em apostasia, ela já não quer mais nada com Cristo, ela não quer saber de Cristo. Ela tem aí repulsa de Cristo e desta forma, a única coisa que ela quer de Cristo é distância, porque ela já não crê mais, ela negou a fé. Então Paulo ele diz aqui que a aparição deste iníquo, deste homem do pecado, vai ser precedida aí de várias aparições do seu espírito de oposição manifestado nesses apóstatas. Então ele diz, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, sem que venha o divórcio com Cristo, ó, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele diz mais aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou é objeto de culto, ao ponto de ostentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele diz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava vos dizer estas coisas? E no verso 7 e 8 ele fala mais, ó, com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então o inimigo aí, ele está aguardando que o Espírito de Deus seja afastado aqui deste mundo, para que o espírito de oposição a Cristo possa de fato, de todas as maneiras, entrar em operação. Não que o Espírito de Cristo já não esteja no mundo, mas ele vai entrar de forma dura e de forma ferrenha depois que a igreja do Senhor Jesus Cristo for arrebatada. Depois que essa igreja for levada da terra e o Espírito de Deus for tirado da terra. E desta forma, o inimigo vai ter toda a facilidade para estar trabalhando. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação do seu poder. Então Paulo, ele dá o alerta aí, assim como João, de que o anticristo viria, mas ele também demonstra como é que os crentes iriam se defender aí desta aparição. E vamos seguindo aí, ó. Então esse líder aí, esse anticristo, este homem do pecado que vai se levantar, ele será um líder político que vai se levantar no mundo e ele vai governar o mundo inteiro. Ele será aí um tirano. E todos aqueles que se opuserem a ele, meus irmãos, infelizmente eles vão ser eliminados. Este é aquele personagem que o apóstolo João ele chama de besta que sobe da terra, aqui em Apocalipse, no capítulo 13, versículos 1 e 2. Vejam comigo aqui, ó. Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 e 2. É necessário notarmos que aqui nesse texto de Apocalipse, o apóstolo João ele dá um pouquinho mais de informação e ele demonstra que esta besta vai subir do mar.
E quando ele diz que a besta sobe do mar, ele sobe aí do meio de multidões, povos, nações, línguas e reis. Não são águas aí literais do mar, mas ele está falando aí que ele emerge do meio das lideranças políticas, do meio dos países aí. Ele vai se levantar. E aí nesse meio dessa política suja que está no mundo é que vai surgir o anticristo. Então veja aqui, ó, versículo 1 e 2 do capítulo 13 de Apocalipse. Ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então aqui João ele demonstra que será um líder político que vai se levantar, um tirano que vai governar o mundo inteiro, aquele que vai se sentar no trono de Satanás aqui nesta terra. E todos sabem que o príncipe deste mundo é Satanás. Hoje quem governa esse sistema podre e sujo que nós estamos vivendo aqui, que é este mundo e essa sociedade atual, é Satanás. E desta forma o diabo ele vai oferecer o seu trono a este homem. Então é a besta que sobe do mar, que sobe aí do meio dessas lideranças políticas, do meio das nações. O prefixo ante aí, meus irmãos, faz referência a alguém que é contra ou que se opõe a Cristo, mas ao mesmo tempo é alguém que quer surrupiar o lugar de Cristo. Então, só que depois ele declara aí mais abaixo que muitos anticristos haviam se levantado no mundo. E João, ao falar a respeito disso, ele denota que o espírito do anticristo já estaria aqui na terra e estaria aí desde o princípio aí da igreja cristã, lá no primeiro século, já estaria tentando surrupiar o lugar de Cristo. Então, quando ele fala aí de muitos anticristos que haviam se levantado no mundo, ele fala aí de todos esses falsos mestres e falsos apóstolos que haviam se levantado ali em seu período. Também nós podemos aplicar aos falsos mestres de hoje também. Então, de acordo com o que João nos ensina aqui, meus irmãos, é mais um ensino que eu trago a respeito dessa figura aí patética e diabólica do anticristo. O anticristo, o homem do pecado, meus irmãos, ele não vai ser um mero ensinador aí, um mero mestre que se opõe a Cristo de forma teórica. Ele vai ser alguém que vai se opor a Cristo de forma dura, de forma ferrenha. E ele usará de todas as ferramentas que ele tiver para tomar o lugar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai tentar se parecer com o Messias. E o próprio apóstolo Paulo, na escritura que nós lemos ainda há pouco, lá na sua carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele disse que esse anticristo ele vai se sentar no templo de Deus, ele vai se sentar no trono de Deus querendo parecer Deus. Então nós temos que ficar alerta a personagens que se levantam, tentando surrupiar o lugar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que não seja o anticristo escatológico, mas ele é um desses anticristos aí no plural que João denota aqui. Então ele se oporá de forma dura, de forma ferrenha, e de todas as formas ele vai tentar tomar o lugar do Senhor Jesus e usará de requintes de crueldade, meus irmãos, aí no período que nós chamamos de grande tribulação. Então, meus irmãos, prestem bem atenção em figuras que se apresentam como Messias, se apresentam como sendo o próprio Cristo. Então ele vai tentar apagar da memória do povo aqui desta terra, dos seres humanos, o nome que está acima de todo o nome. E se você pensar aí com uma mente semita, ou com uma mente de alguém que viveu lá no período lá do apóstolo João, ali no Oriente Médio, quando você fala de apagar o nome de uma pessoa da memória, isso significa que o anticristo ele vai querer
tirar da memória, da mente dos seres humanos que um dia Cristo passou por esta terra. E quando diz apagar o nome dele aí da memória, isso significa que ele vai querer fazer parecer que Jesus nunca existiu. Então todo aquele que se opõe a Cristo desta forma, tentando apagar o nome do Cristo de existência e da memória dos seres humanos, ele de fato é caracterizado como anticristo também, contra Cristo, antipalavra, alguém que não quer que Cristo permaneça nos corações. Então, ele vai tentar apagar da memória dos seres humanos o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. Desta forma, meus irmãos, é necessário nós nos aprofundarmos a cada dia em conhecer o Senhor e conhecer a sua palavra, para que quando o anticristo se manifestar, nós possamos reconhecê-lo, identificá-lo e ter aí as armas para se defender dele. Abra comigo novamente em Apocalipse, no capítulo 13, e veja o que João nos diz aqui, ó. Apocalipse 13, versos 4 até o 7. E aqui ele descreve claramente um pouco disto que eu estava dizendo aqui a respeito da oposição que o anticristo vai trazer contra o verdadeiro Cristo. Ele vai tentar de todas as formas tomar o lugar de Cristo, e aqueles que se opuserem a ele, como eu disse anteriormente, infelizmente serão eliminados. Veja o que diz aqui, ó, Apocalipse 13, versículos 4 até o 7, ó. Ele fala a respeito dos incrédulos aqui, ó. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio aí, 3 anos e meio, com meses aí de 30 dias redondinho. E ele segue aqui, ó. E foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então aqui ele demonstra que ele vai se opor a Cristo, vai se opor àqueles que se opuserem a ele, e aqueles que não quiserem aí dobrar o seu joelho perante ele vão ser eliminados, porque ele será o governante supremo no meio dessa grande tribulação. E no versículo 15 desse mesmo capítulo 13, aqui já fala a respeito da outra manifestação do diabo, que é o falso profeta, mas diz o seguinte aqui no versículo 15, ó. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, meus irmãos, este homem aí que nós chamamos de anticristo, este governante aí que se levantará no período da grande tribulação, que governará o mundo inteiro, ele será um tirano, alguém que vai se opor a Cristo, e aqueles que se opuserem a ele, ele vai eliminar, ele não vai ter nenhum tipo de pena dessas pessoas. Então se aprofunde nas Escrituras, medite na palavra, se alimente dela, se prepare, porque a igreja está prestes a ser arrebatada. E aqueles que não estiverem preparados, meus irmãos, infelizmente, eles vão ficar para trás. Igualzinho aquele filme Deixados para Trás. E quando eles verem que ficaram para trás, aí será um período que eles terão que lutar para permanecer em Cristo, aqueles que vão descobrir a fé nesse período. Mas, para nós, eu digo o seguinte, é melhor nós nos prepararmos agora, para que não tenhamos que nos preparar depois. A igreja, de fato, vai ser arrebatada num período aí pré-tribulacionista. Então é necessário nós estarmos nos preparando a cada dia, comendo da palavra do Senhor e nos fortalecendo. E assim nós vamos estar preparados para identificar o anticristo e nos defender aí da sua perspicácia, da sua enganação, da sua falta e da sua falsa messianidade. Bem, que o Eterno nos abençoe
E como sempre tenho falado, vigiemos e nos preparemos. Que Deus nos abençoe grandemente.